Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo vou trazer para vocês um assunto sobre análise técnica para quem trabalha com bolsa de valores ou quer aprender um pouquinho. É um assunto que incomoda muita gente, que muita gente acha que está sendo perseguido, que quando coloca o stop o preço vai lá e estopa ele e depois anda a favor, enfim. Isso é popularmente conhecido como Papa Stops. É o que o pessoal costuma dizer, os Papa Stops. Bom, eles existem mesmo ou eles são somente um fruto da sua imaginação? Bom, isso é o que a gente vai estudar um pouquinho agora. Fica comigo. Vamos lá. Primeiro então, o Stop Loss, que aqui a gente vai abreviar com a sigla SL, para facilitar um pouquinho. É do senso comum que a maioria dos traders coloque o stop um pouco abaixo do último fundo, caso esteja numa posição comprada, ou um pouco acima do último topo, caso esteja numa posição vendida. Então, no caso das ações, às vezes a pessoa coloca 1 centavo acima do último topo, ou 1 centavo abaixo do último fundo. Ou no caso do dólar, coloca meio ponto, que é a menor oscilação possível, ou 5 pontos no caso do mini índice. Essa é uma prática muito comum de posicionamento do stop loss. Vamos então agora ver um exemplo de uma operação. Dê uma olhada nesse gráfico. Me diz, o que você faria nessa situação aí, se você estivesse operando? Bom, nós podemos ver claramente aqui... Nós podemos ver claramente aqui que ele vinha numa tendência de baixa, certo? Mas, esse é um gráfico do mini índice, tá? 5 minutos. Mas, isso no dia anterior. Quando ele começou um novo dia, muitas vezes, num novo dia, o índice ele muda completamente a direção. Então, a gente já começa a ver aqui que ele iniciou o dia com uma forte alta. Tá? Veio aqui, tá fazendo zigue-zague ascendente, topos e fundos ascendentes, né? Chegou aqui, fez esse fundinho aqui. O que você faria nessa situação? Bom, vamos lá. Normalmente, eu colocaria um ponto de entrada aqui, essa ordem ficaria pendente, ou seja, quando essa barra aqui subiu e rompeu esse ponto, eu já estaria automaticamente dentro do trade, beleza? E o stop loss ele seria aqui um pouquinho abaixo do último fundo. Isso é o que a maioria das pessoas usam, tá? Nesse caso seria um stop loss aqui de 560 até 800, de 250 pontos, mais ou menos, né? Porque aqui não está uma escala perfeita. Bom, entrou. Beleza, entrei. Fiz exatamente como manda o figurino. E agora, o que vai acontecer? Eu ganhei? Eu perdi? O que aconteceu com essa operação? Bom, a gente não tem como saber, né? A análise técnica e as entradas na bolsa de valores, elas são operações estatísticas. Você vai ganhar e você vai perder. Algumas vezes você ganha, outras vezes você perde. O segredo está em ganhar mais do que perde, porque senão você vai quebrar a conta e vai, né, acabar saindo da bolsa. Beleza, entramos nessa operação, vamos prosseguir, vamos ver o que vai acontecer em seguida. Oh, maravilha! O que aconteceu? Ganhei muito! Olha só o que aconteceu depois. Repare que a partir do ponto de entrada até o preço retornou até aquele ponto ali. Ou seja, você entrou aqui, subiu, ficou no lucro, voltou, chegou a voltar para o zero. Algumas pessoas pensariam, vai lá pegar o meu stop. Eu vou pular fora aqui no 0 a 0, porque pelo menos eu não perco dinheiro nenhum. Para esses que pularam fora aqui, depois eles se arrependeram amargamente. Tá? E os que seguraram a posição? Bom, essa foi uma operação perfeita. Essa foi uma operação que não chegou nem a dar calor. Porque a partir da hora que rompeu o ponto de entrada, ela não chegou a retornar nada contra a posição. Você não chegou a ver saldo negativo na sua conta, né? Então ele foi só a favor e disparou, como você pode ver aqui. Então a gente entrou aqui na região do 815, 830 e olha lá onde é que foi bater. Lá no 850, passou dele. Deu mais de 1000 pontos essa entrada. Então se você entrou aqui e segurou tudo, você embolsou 1000 pontos no mini índice.
Você tem noção do que é isso? De que quantidade é essa? Bom, se você não opera mini índice, o mini índice ele equivale a 20 centavos por ponto, só que ele anda de 5 em 5, ele não anda de 1 em 1. 1.000 pontos equivale a R$200 por contrato que você está operando. E operar um contrato é muito fácil. Digamos que grande parte das pessoas opera com muito mais do que um contrato. Tá? Para ter uma ideia, hoje, na maioria das corretoras, você precisa ter R$40 na conta como margem para operar um contrato. Obviamente, eu não recomendo que você tenha somente isso. Né? Isso não vem ao caso dessa aula, né? Não estou falando de gerenciamento de risco aqui e tal. Mas imagina que é muito comum uma pessoa entrar com 5 contratos. Tá? Com R$200 na conta, você já consegue operar 5 contratos. Ó, com 5 contratos, nessa entrada aqui, você teria feito R$1.000. Tem noção agora de quão grande é isso? E, bem, acontece que ainda 5 contratos ainda é pouco, tá? Tem gente que opera muito maior. Enfim, multiplica 200 vezes a quantidade de contratos que você estaria operando. É claro que se você tomasse um stop, você também, o stop, quanto mais contrato você está operando, mais você perde também. Mas, beleza. Perfeito, né? Você não acha? Que análise perfeita, deu tudo certo, topos e fundos continuaram ascendentes, uma maravilha. Análise técnica funciona muito bem, você concorda? Eu concordo, ela funciona muito bem. Mas não é sempre assim. Ela nem sempre funciona perfeitamente. Como eu falei no início, é uma operação estatística. Algumas vezes você ganha, outras vezes você perde. O segredo é ganhar mais do que perde. Seja em número de vezes, de operações vencedoras, seja em valores financeiros. Bom, você já viu alguma vez o preço ir buscar o seu stop loss? Foi lá, pegou seu stop e logo depois ele voltou e seguiu na direção que você tinha analisado? Ou seja, vamos voltar ali. Imagina que você entrou aqui, depois aqui em seguida o preço voltou, estopou você e depois foi lá em cima de novo. Você já viu isso acontecer? Eu acho que já, né? A maioria das pessoas já viram isso acontecer. É o famoso papa stop ou violinada. Vamos ver agora então outra situação. Esse gráfico é do mini dólar 5 minutos também. Tá? O que você faria nessa situação? Bem, como você consegue ver aqui, isso aqui é um gap que terminou o dia anterior, né, e começou o dia atual. Tá? Como você pode ver aqui, já desde vários dias o dólar vinha numa forte queda. Uma forte queda. Ele veio aqui e consolidou. Nesse dia ele ficou consolidado, ele ficou só andando de lado. Tá? Bom, aí começou o dia atual. Ele fez uma barra para cima, uma barra para baixo, um forte aqui. O que muita gente estaria pensando em fazer aqui? Uma operação de venda. Tá? Por quê? Porque olha só, existe um entendimento eu não vou entrar em muitos detalhes, mas sobre a retração de Fibonacci, a retração de 50%. Repare bem, essa queda aqui, ó, aqui é quase 50% de retorno, que é uma estimativa que diz assim, que como os preços no mercado eles andam em ondas, é comum que ele retorne 50% do movimento para depois retomar a tendência anterior. Ou seja, ele estava caindo, consolidou, ele volta aqui até 50% do movimento anterior. Aqui o gráfico tem um pedaço que não coube, então não está aparecendo. Voltou até 50%, então a tendência ainda é de baixa. Então eu vou procurar por operações de venda aqui. Muito embora ele já tenha feito um topo e fundo ascendente aqui e tal, mas é consolidação. Tanto é que aqui ele fez um topo mais alto do que aquele ali, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais alto, então uma bagunça, né? Tá, vamos procurar para operação de venda. O que a gente faria nesse caso aqui? Bom, eu colocaria uma ordem para entrar vendido nessa posição, a hora que rompesse o fundo, a mínima da barra, tá? Meio ponto abaixo, e o stop meio ponto acima da barra.
Claro, o stop vai ser posicionado somente se a entrada for executada, né? Então isso aqui muita gente faria. Posicionamos essas ordens. Vamos continuar então o dia e vamos ver o que aconteceu. Opa, entrada acionada. Como você pode ver, bateu ali, acionou a entrada. É agora, né? Só que ele ainda está andando de lado. Tá? Nesse momento você está perdendo dinheiro, porque você entrou aqui e o preço está ali em cima. Você está perdendo um pouquinho, mas está perdendo alguns pontos. Claro, um pouquinho dependendo da quantidade de contratos, né? Cada ponto no dólar é R$10, cada meio ponto é R$5. Multiplique isso pela quantidade de contratos que você estiver operando, tá? Em se tratando de mini dólar. Bom, vamos lá. O dia vai continuar agora e vamos ver como é que a operação está se desenvolvendo. Opa, já estou no lucro, que maravilha, né? Vamos preparar aí um jantar nos 5 estrelas hoje, vai ser uma maravilha, já vou ligar, já vou fazer a reserva. O negócio tá bom, ali ó, olha só que barra forte que fez para baixo, sinalizando que eu tô certo. Eu entrei vendido, realmente vai cair, tô certo. Que maravilha. Vamos lá, vamos esperar o dinheiro cair no bolso. Opa, que porcaria, fui estopado. Não acredito. Já vou ter que ligar pro restaurante e cancelar o jantar porque não deu, perdi tudo que eu tinha. Vou ter que comer agora a sobra do almoço em vez de jantar no restaurante 5 estrelas. Mas e agora? Já que eu perdi, tá parecendo que vai pra cima. Ele rompeu o topo. E aí? Eu devo entrar comprado? Será? Ou não? Se eu entrar, eu posso perder mais dinheiro ainda. Aí amanhã não vou ter o que comer. Não, melhor não. Eu vou ser disciplinado e vou ficar só olhando. Vamos ver o que vai acontecer. Eu já perdi, agora vamos ver. Algumas horas depois. Que bom que eu não entrei, né? Consolidou, ficou em consolidação. Durante várias horas se passaram e ele ficou andando ali. Tá? Ele não pegou tendência. Mas repare que durante várias outras vezes ele chegou a passar o meu ponto de entrada original e chegou a romper o stop. Várias vezes. Reparou nisso? Interessante, né? Bom, não é o caso da minha aula, dessa aula aqui, que a gente está falando sobre seguir tendência, mas existem pessoas que traçariam uma reta aqui e outra reta aqui e ficariam comprando aqui, vendendo ali, comprando aqui, vendendo ali e ganhando na consolidação. Isso é possível também, tá? Só que uma hora vai estopar, porque uma hora a consolidação vai ser rompida, mas até lá de repente você já encheu o cofrinho, né? Mas beleza. Então repare aqui que você tem que colocar um stop mais longo para não sofrer aqui, se você for usar esse tipo de estratégia. Por quê? Porque se você coloca o stop aqui, ó, aqui você já foi stopado de novo. Então tem que estar mais lá em cima para se garantir, tá? Mas beleza. Vamos continuar o dia então, vamos ver o que aconteceu. Opa, tá rompendo. E pro lado que eu estava posicionado. Lembra que eu estava vendido? Eu tinha entrado aqui, fui stopado ali. Agora tá indo para baixo. A barra foi forte. E agora? Bom, eu já perdi a minha entrada, né? Não tem o que fazer. Se eu entrar aqui agora já vai ser tarde demais. Só posso ficar olhando e me lamentando, né? De ter colocado um stop tão curto, de ter sido estopado. Vamos ver o que vai dar. Puta caramba, que sacanagem, eu não acredito. Olha aqui o movimento que ele fez. Então, eu tinha vendido no 31,74,5, que era a mínima dessa, meio ponto abaixo da mínima dessa barra, que ela ia até o 7,5. E o meu stop estava no 31,82, a barra ia até o 8,1,5, então eu coloquei meio ponto acima e fui estopado no 8,2. Perdi 7,5 pontos. Se você está operando um contrato de dólar, isso significa R$75. Se você estiver operando 5 contratos, multiplique isso por 5. Se estiver operando 10 contratos, multiplique isso por 10. Tá. Depois disso ele entrou em consolidação quase o dia inteiro. Né? Só que no final do dia que ele resolveu andar de novo. Mas no final ele rompeu a favor da posição e chegou a atingir 31,66. Aqui, ó, nesse ponto aqui ele chegou a 31,66. Talvez você não tivesse saído ali embaixo, né?
Eu poderia estar pensando às vezes que anda mais, mas poderia ter saído um pouco mais para cima, uns 70, sei lá. Mas enfim, se você tivesse saído no 66, teria rendido 8,5 pontos a partir da entrada. Ao invés de ter perdido R$ 75, teria ganhado R$ 85 por contrato. Então imagina quantos contratos você teria, né? Ok, você já passou por isso? Já se perguntou por que isso acontece? Aquele exemplo que eu dei ali foi um exemplo que entrou em consolidação, então ele não se encaixa tão bem quanto eu queria passar, que é quando ele faz um fundo mais fundo. Você por exemplo, vamos supor que ele tivesse em tendência aqui, mas assim, ó, você colocou a sua entrada aqui, né, e o stop ali. Aí ele primeiro foi lá, pegou o stop, e depois ele já tivesse vindo direto aqui para baixo, sem ter passado por essa parte aqui, tá? Imagina que essa parte aqui não existe, e a partir daqui já ele fez esse movimento, que isso acontece, tá? Esse é o tipo de situação que eu queria mais ilustrar, só que eu acabei não encontrando um exemplo perfeito disso, acabei usando esse, que também serve, tá? Porque não deixa de ser, simplesmente uma entrada muito mais demorada, você teve que ficar cuidando da posição o dia todo, né? Mas isso acontece muito, tá? Ele vai lá, estopa você e depois ele vem direto às vezes. Mas ok. Bom, o Alexander Elder, ele traz uma excelente explicação para aquilo ali nesse livro. No livro Aprenda a Operar, a Vender e Operar Vendido, lucre com a bolsa em alta ou em queda. Bom, na página 115 do livro, ele tem uma definição, um mau lugar para o stop. Dentre as muitas das concepções equivocadas sobre os stops, uma consegue ser a pior de todas. Ela custou aos investidores e traders bilhões de dólares e indubitavelmente vai custar muito mais. Ainda mais. Essa concepção errada é que se devem colocar stops nas posições compradas imediatamente abaixo do último fundo, se você está comprado, ou se você tiver vendido imediatamente acima do último topo, né? Que foi o que eu exemplifiquei ali. Essa ideia está por aí há tanto tempo que adquiriu a forma e o sentido de verdade absoluta. Ela se tornou popular porque é muito simples, dá uma sensação de conforto e não requer muito pensamento nem decisão. Até eu recebi essa recomendação no início de minha carreira de trader e passei para outras pessoas, até que, como ocorre muitas vezes, a realidade bateu em minha cabeça. É muito fácil você simplesmente pensar, eu olho a mínima ali, boto meio ponto abaixo, pronto, está feito. Pois é. Há um grande problema em colocar um stop imediatamente abaixo do último fundo. A maior probabilidade é de que ele irá perder dinheiro. O problema com esse tipo de stop é que os mercados fazem fundos duplos com frequência. Então, assim, tem gente que tem o costume de colocar o stop exatamente no ponto do último fundo, exatamente ali. A chance de bater ali é enorme, 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 fazer um fundo duplo. Se você coloca meio ponto abaixo, a chance de pegar ali é um pouquinho menor, mas ainda é uma chance enorme, tá? Bom, o problema com esse tipo de stop é que os mercados fazem fundos duplos com frequência, com o segundo fundo um pouco mais abaixo que o primeiro. Eu poderia preencher um livro inteiro com gráficos demonstrando esse padrão. O nível imediatamente abaixo do último fundo é aquele no qual os amadores cortam e correm, e os profissionais tendem a comprar. Então é o seguinte, o amador, ele colocou o stop ali e vai fugir. Enquanto que o profissional está esperando chegar naquele ponto justamente para começar a comprar mais barato. Entendeu? Então ele vai forçar o preço para chegar lá, para ele conseguir comprar melhor. Ele não quer comprar lá no rompimento do topo, ele quer comprar no fundo mesmo. O cara tem muito dinheiro, ele pode fazer isso. Sempre que os preços se aproximam da área de fundo, presto atenção em sua possibilidade de penetrar em busca de um fundo mais baixo. Se os preços caem para uma divergência de alta, espero que eles comecem a subir um pouco. Quando eles sobem acima do nível do primeiro fundo, soltam um sinal de compra. Então, isso que ele está falando é o que também é conhecido popularmente como falso rompimento, que faz parecer que vai romper o fundo, não rompe, ele vai retornar para a posição do último fundo e vai subir um pouquinho a partir do último fundo, do fundo anterior no caso. Aquele ponto ali é o ponto que ele enxerga como ponto de compra. Fique ligado, essa é uma dica bacana para você testar. Considero esse um dos sinais mais fortes e confiáveis dos trades, um fundo duplo com divergência de alta, como o segundo fundo um pouco mais baixo que o primeiro. Pensar na quantidade de pessoas que ano após ano colocam seus stops um pouco abaixo do último fundo faz minha mente estremecer.
Por que as pessoas colocam seus stops precisamente no nível em que há mais chance de eles serem acionados? Porque eles vendem no nível em que os profissionais provavelmente estão comprando. Bom, eu sei por quê, né? Porque a pessoa comprou lá em cima, ela quer colocar o stop o mais curto possível para perder menos possível caso o stop seja acionado. Só que, quando você faz isso, você está aumentando muito a probabilidade do seu stop ser acionado, porque ele está muito curto. Se ele estiver longe, vai ser mais difícil de ele ser acionado. As massas buscam a simplicidade. Colocar um stop 1 centavo abaixo do último fundo é muito simples. Qualquer um pode fazer isso. E a maior parte da literatura sobre trades reforça esse padrão. Os traders profissionais exploram a tendência das massas de colocar seus stops logo abaixo do último fundo ano após ano. Eles sabem onde esses stops estão. Não há nenhuma lei que proíba os profissionais de olharem os gráficos. E ali a página está cortada o resto porque não coube, mas é isso aí que ele diz. Então, os profissionais sabem disso, que os stops vão estar lá, então eles forçam o preço a chegar lá porque vai começar a disparar stop ali. Reparem, olhem os gráficos, reparem que quando chega numa área de topo ou fundo anterior, normalmente os candles formam pavios. Ou seja, o que aqueles pavios representam normalmente? Representam um movimento rápido de preço que não houve continuidade, que ele foi até um pouquinho mais para baixo e retornou. O que é isso? Normalmente representa que foi acionado os stops da galera. Foi estopando e foi mexendo o preço para baixo um pouquinho. Só que não tinha ninguém querendo continuar a levar o preço naquela direção. Então logo ele retorna e segue a tendência normal, causando a famosa violinada nas pessoas, né? Que a galera fica pé da vida, porque ela tinha entrado na posição certa. Ah, eu tô comprado porque eu acho que vai subir. Ah, fui estopado, porcaria. Vai cair então. Não vai cair. Sobe de novo, aí volta a subir depois. E a pessoa fica com raiva porque ela perdeu enquanto poderia ter ganhado. Justamente por ter colocado o stop muito curto. Livro muito bom esse, tá? Se você puder aí, compre ele e leia. Entendeu então? Exatamente isso, galera. Acontece de propósito mesmo isso. Não é porque estão me perseguindo? Estão perseguindo, mas na verdade não estão perseguindo você. Estão perseguindo a galera que tem esse costume de colocar logo acima do topo, logo abaixo do fundo, bababá. Essa galera que estão perseguindo, eles sabem que a maioria do pessoal vai estar fazendo isso, então eles levam o preço lá de propósito, tá? Então o que eu posso fazer para evitar isso? Repense os seus stops, procure usar stops mais longos. Use zonas de suporte e resistência ao invés de pontos exatos. Então coloca um pouco mais longe do fundo, um pouco mais longe do topo. Numa eventual estopada, se o preço realmente atingir o seu stop, a sua análise e o seu stop estiver mais longe, realmente você vai perder mais. Tá? Mas isso no caso de um mercado viral, no caso da sua análise está errada mesmo. Você está comprado achando que vai subir, não. Na verdade o negócio quer cair mesmo. Então, né, você vai perder um pouco mais. Mas isso vai evitar muitas violinadas, que é aquilo ali, de você ser estopado e depois o preço ir para onde você queria que ele fosse. E você fica fora do jogo por causa do stop muito curto. Então, pense nesse assunto, desenvolva estratégias adequadas, pense no seu stop, analise muito bem. Não existe uma receita milagrosa. Estude sempre, que você vai conseguir se dar bem. Tá? Então, aqui fica essa dica. É muito importante, eu acho muito importante, principalmente para quem está perdendo bastante, ou até para os iniciantes, que muitas vezes não sabem por que estão perdendo, não entendem. Pô, eu acerto a direção, mas eu estou sendo estopado direto, e depois o negócio vai. Então é por esse motivo. Então é isso aí, galera. Se você está passando por isso, pense bem, porque é bem provável que a causa seja essa. E se não for, é porque você realmente a sua análise está errada. Então nesse caso você vai ter que estudar a análise, né? Então é isso aí, galera. Muito obrigado por você assistir o vídeo. Se você gostou dele, não se esquece de deixar o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal para ficar ligado nas novidades aí. E é isso aí. Até a próxima então. Falou, fui!